A sala de reuniões parece um tribunal. Estou sentada diante de Mitchell Dane, meu chefe e diretor de operações da nossa consultoria em Chicago. Para ele, Meu laptop treme levemente enquanto finalizo minha apresentação. Há meses venho trabalhando nessa ideia nas horas vagas, uma plataforma digital para cooperativas agrícolas. Mitchell me deu permissão para desenvolvê-la por conta própria. Que eu não tinha importância Meu alguma. coração acelera Ele nunca enquanto se aguardo uma perguntou, resposta. Por que uma contadora Os sênior membros do com conselho 21 se anos de ajeitam em empresa suas cadeiras. ainda dirigia Steven o mesmo Lauren, carro hatch desde nosso os maior 30 cliente, anos. Nem observa porque em meu passaporte silêncio pela tela de vídeo em uma gaveta. Então, Enquanto Mitchell o ri. restante da gerência Uma risada fria, viajava para Queenstown carregada de em fins deboche, de semana de que corta o planejamento ambiente. estratégico. Que Para bonitinho, ele, cara. viver de forma simples Sua era fantasia sinônimo de pensar startup, pequeno. diz ele, Esse foi o sorrindo primeiro para o erro que o conselho. sobrinho do fundador cometeu. Talvez seja E não melhor seria guardar o isso último para o seu naquela clube manhã. do livro. Meu nome é Hannah Whitcomb. Aqui Tenho lidamos com 49 negócios de anos verdade. e trabalho na Marston and A Greer sala se enche de Manufacturing, risadas. em Lower Hutt, Sinto desde o os rosto arder 28. de vergonha. Produzimos Passei noites fixadores estudando industriais, cooperativas agrícolas, parafusos, analisando arruelas e falhas na sistemas de logística e ancoragem para estruturando pontes e soluções. parques eólicos. Aquilo Nada não era só uma chamativo. ideia. Nada que Era um apareceria plano de na capa de uma negócios bem revista. construído. Ainda assim, Mitchell se volta praticamente ao conselho, todas as me rodovias entre ignorando Wellington e completamente. Palmerston North Desculpem pela tem distração. alguma peça nossa Vamos seguir sustentando para o sua processo de estrutura. captação de E clientes, eu consigo onde dizer o a lucro resistência realmente exata de acontece. cada produto que enviamos Fecho meu desde laptop com 2009, cuidado. porque Ninguém me participei encara. diretamente dos Steven testes. não ri, mas não estou entrei na humilhada Marston demais and para Greer perceber. por ter o sobrenome Naquela certo. noite, começo a escrever Minha mãe carta de trabalhava na demissão. limpeza de escritórios em Meses Petone, antes eu havia e meu apresentado pai essa operava mesma a ideia na empilhadeira reunião no porto trimestral até de que suas inovação. costas não suportaram mais. Mitchell mal Fui a tirou primeira os da olhos do família a celular. concluir um bacharelado. Tecnologia agrícola. E paguei por isso trabalhando Cara, no turno da somos noite uma em uma empresa de padaria em consultoria Newtown, listada entre as retirando maiores do bandejas de mercado, pão do forno não às uma 4 da manhã assistência rural. e assistindo a aulas de Ele disse contabilidade que às avaliaria 9. minha pesquisa e Quando me fui daria a minha um primeira retorno. entrevista na Marston and Greer, Esperei semanas em por uma resposta 2003, que nunca veio. eu tinha exatamente 2 A segunda blazers e tentativa um par de aconteceu sapatos de durante o salto retiro da já empresa. consertados 2 Abordei vezes. Mitchell no A intervalo do café, recepcionista, mostrando uma senhora projeções gentil de chamada mercado e Beverly, potencial de que lucro. hoje está aposentada e mora em Ele concordou Coromandel, de forma superficial, olhou para mim e disse, mas me colocou para você auditar vai se dar bem sinistros de aqui, seguros querida. na semana seguinte. Eles gostam de quem realmente Vamos quer focar em crescer. fontes de receita já Ela estava consolidadas, certa e errada ao disse mesmo ele. tempo. Mas já chego A lá. terceira tentativa foi Quem me formal. contratou foi Edmund Marston, Enviei uma o proposta fundador. detalhada pelos canais internos. Ele tinha 71 anos A na assistente época de Mitchell e ainda reservou comparecia alguns ao minutos escritório entre todas reuniões. as terças e Ele quintas passou os usando olhos o mesmo rapidamente paletó pelo de resumo tweed. executivo Seu enquanto sócio, checava os próprios Theodore e-mails. Greer e Edmund, Conceito interessante. administravam a Mas empresa ao nossos lado de clientes sua precisam filha, de soluções Caroline, mais complexas. responsável Disse pelas sem operações. levantar a cabeça. Comecei como Isso parece auxiliar de simples contabilidade, recebendo Simples um demais. salário que tornaria um apartamento Aquilo em me Wellington atingiu. quase acessível, Eu havia desde que fosse identificado um dividido mercado com de mais 3 bilhões. pessoas. Cooperativas O que de fato agrícolas estavam acontecia tendo grandes em uma prejuízos casa por úmida causa em de uma Mount gestão Cook, logística com ultrapassada. carpetes de cor Elas indefinida. precisavam de tecnologia prática e reclamei. acessível, Já não de havia sistemas visto corporativos situações piores. complicados como os Minha que avó Mitchell criou insistia 4 em filhos vender. em uma casa popular Mas em Mitchell Nanai, só enxergava com uma pequenos pensão de produtores. viúva. E a eu via opinião uma dela sobre oportunidade reclamações enorme. era tão forte Depois da que humilhação ninguém daquele ousava dia, reclamar perto entendi dela. que ele nunca enxergaria o que eu Durante os enxergava. primeiros 6 anos, eu Uma aprendi. semana depois, Aprendi Mitchell da me forma chama ao como escritório. aprende quem sabe que o conhecimento O é a horizonte única de coisa Chicago que se ninguém estende pode atrás tirar da de mesa. você de uma hora para outra. Mas naquele dia Entendi tudo cada parecia fornecedor, distante. cada margem de lucro, tenho pensado sobre cada suas cliente que prioridades atrasava profissionais. pagamentos, Ele cada começa, estrutura sem muita financeira cerimônia. internacional que a empresa Aquela utilizava apresentação deixou e quais claro que haviam talvez sido você esteja discretamente assumindo coisa encerradas demais. pelas autoridades fiscais. Aperto a caneca com mais força. Descobri quais executivos O que você quer inflavam dizer seus com isso? relatórios de despesas Inovação e importa, quais eram honestos mas o até mais o último importante centavo. é executar. Percebi que Edmund Marston, Ele empurra uma pasta apesar de na minha seus modos direção. tradicionais, Vou te tinha um realocar problema para a com conta jogos da de Morrison. azar do tamanho de uma cidade Eles precisam pequena, de alguém e que detalhista sua na filha auditoria de Caroline conformidade. vinha de forma discreta, A conta da organizando os danos Planilhas, que ele causava havia relatórios e anos. burocracia. Cheguei a essa Trabalho conclusão básico. não porque alguém me E o contou, projeto da Henderson? mas porque os números Pergunto. não mentem. A E eu os Henderson é nosso interpreto maior como outras contrato neste pessoas leem trimestre. histórias. Eu vinha liderando Em a estratégia 2009, de transformação a crise digital há financeira meses. global nos atingiu O da sorriso mesma dele não forma que parece atingiu a sincero. todos. Angela Os vai pedidos cair o subiram projeto da 40%. Henderson. Ela está pronta para Edmund mais havia responsabilidades. comprometido uma parte significativa Angela, de sua sua sobrinha, participação na entrou na empresa empresa há poucos para financiar meses. uma especulação imobiliária em inteligente, Auckland, mas não tem que deu experiência muito prática. errado. A própria Henderson Caroline havia entrou no meu solicitado minha escritório em liderança. uma tarde de Mitchell, quarta-feira, eu construí fechou todo a o projeto porta da e perguntou Henderson se eu desde o entendia início. algo sobre dívidas Agora em Angela vai dificuldade. executar tudo. Respondi que Considere tinha isso estudado uma o assunto. oportunidade para o
o time crescer. Ela soltou uma risada cansada Saio e da disse sala que, entendendo se eu perfeitamente. encontrasse uma saída, Aquilo não era ela sobre não esqueceria. desempenho.
Foi Era nesse uma punição. momento que fiz meu primeiro A promoção movimento. de Angela é anunciada Não o na grande, semana seguinte. mas o pequeno. Ela agora ocupa o cargo Aquele que que haviam passaria prometido para mim. despercebido por muito tempo. Durante a reunião, Procurei o banco com Mitchell base em elogia sinais suas públicos ideias de novas e dificuldade seu pensamento financeira estratégico. e nas condições gerais Permaneço do mercado, em silêncio no sem fundo da utilizar sala. qualquer Alguns informação colegas interna me olham com confidencial da empatia. empresa. A Outros instituição evitam estava se qualquer preparando contato. para executar A política um empréstimo interna ficou garantido de evidente. Edmund, o que levaria Depois da a uma venda reunião, forçada Jessica de suas se ações aproxima perto da por uma máquina de fração do café. valor real e Cara, provavelmente dividiria Todo mundo a empresa. sabe que você é a melhor Eu estrategista havia daqui. economizado cada centavo Tento desde o disfarçar. início. Angela é Vivendo de forma competente. extremamente Ela vai dar simples. conta. E indo trabalhar Mas não a é pé esse o sempre ponto. que possível. Jessica Também herdei abaixa a uma voz. pequena quantia da minha Mitchell avó está em tentando Nainai, te forçar a sair. que, como descobri depois, O RH havia comentou sobre comprado você não se discretamente encaixar um na terreno em empresa. Tawa, em Meu estômago 1962 por Por quase quê? nada. Porque E viveu você lá virou até uma falecer. ameaça. Suas ideias são propriedade foi melhores que as vendida pelo dele. espólio. E ele E sabe minha disso. parte foi de 42 Aquela mil ideia dólares da agricultura neozelandeses. chamou atenção. Somando com minhas Eu economias, ouvi Stephen eu Loren tinha fazendo 91 perguntas mil depois da dólares sua apresentação. neozelandeses aplicados Guardo em um essa depósito informação a em prazo no silêncio. Kiwi Bank. Sem Procurei saber o banco com exatamente o que educação pensar. e objetividade, Semanas perguntando depois, se aceitariam estou ceder sobrecarregada parte com daquele tarefas da empréstimo Morrison. problemático a um Cansada, comprador privado com esgotada. desconto. Eles Vejo Angela se aceitaram perder no prontamente. projeto da Henderson. Queriam retirar No aquele espelho, ativo do balanço noto o antes quanto do estou próximo abatida. fechamento contábil. Quando Comprei foi a que primeira cheguei a esse parcela, ponto? com valor nominal Meu de celular 84 vibra. mil Um dólares e-mail do neozelandeses, CEO da Henderson pagando pedindo 51 mil explicações. dólares neozelandeses. Angela encaminhou a Fiz mensagem isso por com meio uma de uma pergunta pequena simples. holding criada com um advogado Você em consegue Petone ver chamado isso? Enari Tipene. Ainda estou aprendendo Um o homem sistema. discreto na casa O dos mesmo 60 sistema que eu anos criei. havia cuidado do espólio da Ao voltar minha para avó, minha mesa, e que em toda escuto a minha Mitchell ao experiência, telefone. nunca disse A porta uma está palavra entreaberta. desnecessária. Angela está no controle. Isso aconteceu em diz ele. 2010. Cara Eu está tinha focada em 33 outras anos. tarefas mais Dirigia compatíveis um com carro o nível hatch dela. com um amassado no Fico em para-choque choque. traseiro, morava Outras de aluguel tarefas. em um apartamento Depois de de um anos quarto de em dedicação. Berhampore e passava Naquela a noite ser, desabo de no forma apartamento. indireta e Exausta. estruturada legalmente, Sem forças. credora da empresa que me Meu pagava gato o observa salário em silêncio. por meio de uma holding Jessica manda independente, mensagem com perguntando se acompanhamento estou bem. jurídico externo para Respondo evitar apenas que qualquer estou conflito cansada. de interesse. Mas não é Edmund só nunca cansaço. soube. Caroline fim. nunca soube. Para o Minha banco, carta de demissão eu é era simples. apenas uma holding chamada Direta. Tipian Capital, Agradeço registrada em pelas Lower oportunidades Hutt, e desejo com um sucesso. endereço correspondente a uma Sem caixa mencionar postal. nada do que aconteceu. O empréstimo possuía uma Entrego o cláusula documento de conversão em discretamente. seus termos originais, Minhas mãos tremem. aceita por Mas minha Edmund decisão em está 2007, quando contratou Mais a tarde, linha de crédito. Mitchell aparece. Caso determinadas Quer obrigações conversar. não fossem cumpridas, No a escritório, dívida poderia ele ser tenta convertida, entender. a critério Pergunta do se é detentor, sobre a mudança de em ações função. ordinárias da empresa Respondo a com um calma. preço previamente definido. Queremos coisas Ele concordou diferentes. com isso porque, na época, Ele pergunta para não onde conseguia vou. imaginar que um Digo dia que vou explorar enfrentaria a novas inadimplência. possibilidades. Em Não conto sobre 2010, o meu plano. ele já havia Ele violado oferece 3 dessas negociar cláusulas. salário. Apenas Recuso. não sabia que alguém Não é estava sobre acompanhando dinheiro. tudo de perto. Ele aceita. Eu não sem converti a insistir. dívida naquele momento. Ao longo das Fazer semanas isso teria seguintes, consolidado minha vendi posição meu carro e reduzi acionado meus exigências custos para legais de fazer minhas divulgação economias para as durarem quais eu mais. ainda não estava preparada. Em vez Saí disso, do apartamento mantive a e me posição. mudei para um estúdio mais Renegociei barato. discretamente Agora tenho os termos tempo e por uma meio chance do real escritório de de recomeçar. Renari para dar a Edmund mais O dia da tempo mudança e parece uma permitir troca que a de empresa pele. se recuperasse gradualmente. Meu novo apartamento tipo Caroline estúdio é encontrou pequeno, sua mas própria bem forma de iluminado. atravessar a crise. Coloquei A minha empresa mesa perto resistiu. da janela com vista para Edmund uma horta preservou seu comunitária. orgulho. Eu mantive meu Aquela segredo paisagem guardado. me lembra porque acredito Nos na 14 inovação anos agrícola. seguintes, Pela primeira repeti vez o mesmo em meses, movimento outras abro minhas 4 planilhas vezes. da plataforma, Sempre que a Marshall cheias de Greer dados de precisava de liquidez cooperativas, que os bancos análises de recusavam, mercado e requisitos sempre que um técnicos, acionista antigo todo aquele queria trabalho sair que e não Mitchell encontrava tratava como comprador, irrelevante, sempre que um título crio uma nova problemático pasta ligado na à área de empresa trabalho. surgia no mercado Carico. secundário, É a apenas Tipian um nome Capital provisório, aparecia, mas já de soa maneira oficial. discreta e educada, Isso é meu. por meio de Renari. Sem O interferência conselho nunca corporativa, investigou a sem fundo a precisar origem da da aprovação Tipian de Capital, Mitchell. tratando-a Posso como um construir investidor exatamente institucional como imaginei. comum. Meu sem celular consolidar vibra com uma totalmente os notificação do impactos das LinkedIn. estruturas de dívida Alguém visualizou meu conversível ao perfil. longo dos anos. Logo depois, O diretor outra financeiro pessoa. da época, Os um homem comentários chamado sobre minha Patrick saída estão Bevin, circulando. era do tipo que Angela me respondia liga naquela e-mails em noite. 17 segundos e lia Cara, contratos em 8. Sinto muito por tudo. Ele viu a O projeto Tipian da Capital Henderson está registrada em complicado. Lower Hutt e Você presumiu poderia que me fosse ajudar fundo como familiar. consultora em meio período? Não estava completamente errado. Estou focada Era em de outras fato coisas agora. da minha família.
família. Mas você montou Apenas todo uma o projeto. família composta por uma Estou única perdida pessoa. aqui. Comprei dívidas. Sinto uma leve compaixão. Adquiri ações Então preferenciais lembro que ela de um aceitou diretor uma que se promoção aposentou para a em qual ainda não estava 2014. pronta. Comprei outro Você vai lote conseguir em resolver, 2017. Você é capaz. Quando Edmund finalmente Depois se de retirou, desligar, e parte de sirvo seu uma taça patrimônio de passou vinho por e peço comida reorganização chinesa. entre seus 3 filhos adultos. Amanhã começo a Também construir adquiri meu próprio um pequeno caminho. lote de ações Sem ordinárias salas de da própria reunião. Caroline Sem em ironias do 2019.
Quando seu marido recebeu o diagnóstico de oportunidade de mercado e ela precisou de dinheiro com urgência. Remetente desconhecido. Renari conduziu toda a operação. Consulta sobre a Carico. Ela aceitou a proposta porque o valor era justo. Reconheci elementos da sua ideia na apresentação que você fez na empresa. Perguntas desnecessárias. O e-mail é direto. Quando o conselho revisou a estrutura societária da empresa pela última vez, a Carico, em 2020, gostaria de conversar sobre uma possível parceria. Os mesmos de sempre. Steven Lauren, Caroline Marston Bell, Lauren Ventures, com seu bloco familiar. Steven Lauren, 2 diretores antigos com pequenas participações. O único que não o plano riu de da minha ações para apresentação. funcionários com sua fatia modesta. Leio a mensagem e ao várias final da vezes, lista, achando a que pode ser engano. Capital Holdings Limited, mas a assinatura é legítima. 11,2%. A empresa de investimentos, que é um dos Ninguém principais questionou. clientes da consultoria. Era uma participação pequena Como ele o sabe suficiente sobre a para Carico? passar despercebida. Então lembro O que do o que conselho Jessica não comentou percebeu e que Steven ninguém fez analisou perguntas desde então técnicas depois da foi minha o conjunto de apresentação. dívidas conversíveis. Talvez Os 5 ele tenha conjuntos de prestado mais empréstimos atenção do que eu reestruturados, imaginei. cada um com cláusula de Escrevo 3 conversão, versões de resposta, cada um com preço de antes de exercício enviar algo definido em simples e momentos profissional. distintos, cada um Sr. representando Lauren, um direito sim, futuro de continuo se tornar desenvolvendo a sócia da plataforma empresa agrícola que, se apresentada exercido, recentemente. alteraria Fico à de forma disposição para profunda a conversarmos com estrutura mais de detalhes. propriedade. Em teoria, Alguns dias nas depois, condições adequadas, a assistente dele a entra em Taiping contato Capital para poderia agendar uma converter conversa. essas posições Café e, no junto dia às ações seguinte. preferenciais, Low Mitchells, transformá-las em na ações Union, ordinárias, às 10 o que, horas. mediante aprovação Low regulatória Mitchells é um e restaurante cumprimento das tradicional de exigências Chicago, legais de perto do meu divulgação, antigo escritório. poderia resultar em uma Público, participação de informal, até ideal para uma primeira 53,4% do capital social Passo a emitido. noite me preparando. Renari e Nada eu de revisávamos apresentação tudo formal. uma vez por ano, Já aprendi essa sempre lição. na primeira terça-feira de Apenas fevereiro. pontos importantes Ele me e levava dados num sólidos. pequeno café na rua Jackson, Quase não em durmo. Petone. Isso pode Pedia mudar um tudo. café com leite e Pela um bolinho primeira de vez tâmara, desde que saí da e me empresa, mostrava a situação sinto com uma calma. esperança que não sentia há meses. Você não está exposta. Ele No dia dizia. seguinte, Você não descubro está o que sendo Steven gananciosa. viu que Mitchell não viu. Está apenas preparada. O caso restaurante um dia cheira a precise. café em movimento. Depois disso, ele Steven pagava a Lauren conta está e não sentado voltávamos em uma ao mesa ao assunto fundo, por mais 12 olhando meses. o celular. Nunca imaginei É mais que jovem realmente do que eu precisaria esperava. estar preparada. Talvez com cerca de Pensava que faria a 45 anos, conversão de forma com uma tranquila postura quando me confiante e aposentasse. tranquila. Assumiria uma Cara, posição no conselho. Ele se levanta para me Talvez cumprimentar. financiasse algumas bolsas de Obrigado estudo por em nome vir. da minha mãe. Obrigada E pelo viveria o convite. restante da vida Fiquei com a curioso para satisfação saber como você silenciosa chegou até mim. de saber que a mulher que limpava F. Mitchell escritórios acha em que entende Petone o mercado melhor tinha do uma que filha todos. que havia comprado Ele um está prédio. enganado. Esse era o plano. Steven pede café e Não era um continua. plano de vingança. Sua apresentação Era um foi plano a para coisa mais preservar a interessante que vi dignidade. naquela sala em muito Então tempo. Brandon apareceu. Mitchell Brandon pareceu Marston discordar. Hale era sobrinho de Mitchell Caroline, não percebe para onde o filho da mercado filha está mais caminhando. nova de Edmund. Ele continua Uma mulher vendendo chamada soluções Felicity, antigas para que problemas havia atuais. se mudado para Sydney Ele nos se anos inclina. 90 e se casado Mas com você um viu homem algo de uma diferente. família proprietária de Me 3 explique sobre as concessionárias de cooperativas automóveis. agrícolas. Durante Brandon meia hora, tinha 27 explico minha anos. pesquisa. Ele havia concluído Cooperativas um tendo MBA grandes em um programa em prejuízos por Melbourne causa de no operações mês de junho do logísticas ano ineficientes. E sua mãe Falhas decidiu, tecnológicas com aquela que geram confiança perdas que não se significativas sustenta todos na os prática anos. que apenas algumas mães Um mercado que demonstram precisa de que o soluções filho simples. estava destinado a conduzir Steven a anota Marston tudo. Greer, Suas para o que ela perguntas chamava são de diretas e próxima inteligentes. fase. Caroline, Ele entende já de com distribuição, 68 anos margem e e cansada de escala. um jeito que nenhuma Você viagem está certa resolveria, sobre o tamanho do mercado, concordou em permitir diz que ele. Brandon assumisse Meu o avô cargo de tinha um diretor silo em de Iowa. estratégia em fevereiro Esses do ano problemas anterior. existem há muito tempo. Ele já chegou Então por que com o ninguém cargo resolveu garantido, isso? antes Porque mesmo empresas de ter como a uma do mesa Mitchell no escritório. acreditam que os agricultores querem Apareceu sistemas em uma manhã de complexos. terça-feira, Eles só usando querem um algo que terno funcione. custava mais do que Quero meu investir primeiro carro. nisso, diz Caminhou Steven, pelo escritório tomando de mais planta um gole de aberta no café. segundo andar, como Sério, se fosse herdeiro de muito um sério. império. Cumprimentou Mas o tenho gerente algumas seniores condições. que sequer conhecia. Ele coloca o e em cartão sobre a 40 mesa. minutos, já Primeiro, perguntava você à mantém total recepcionista controle criativo. se o prédio possuía uma Concordo máquina com de a café cabeça. expresso Segundo, que não fosse vamos dos anos manter um 90. perfil discreto no início. Ela lhe Mas o lançou investimento mesmo será olhar feito de forma que costuma estruturada e dirigir legal. ao estafeta quando Por ele quê? deixa a porta aberta Porque no Mitchell não inverno. conseguiu reconhecer uma No oportunidade começo, real de mercado. eu não desgostei de Brandon. Isso é preocupante do ponto Fiz de um vista de esforço investimento. genuíno para isso. Ele Ao continua. longo dos anos, vi Terceira muitos condição. jovens entrarem Eu ali fico com cheios de 30% confiança de participação superficial, na empresa. e a em troca maioria do se tornava investimento mais inicial. equilibrada após alguns Você meses. mantém o controle das Quando operações. percebia que produção Vamos não é a manter o apresentação processo de simples, PowerPoint. sem interferir Achei no que dia a com dia ele da seria operação. igual. Estava Qual o prazo? enganada. Brandon 6 não era do meses tipo para que se validar a ajusta ideia. com facilidade. 12 meses para Era o tipo de lançamento. pessoa que confundia Fornecerei falar alto capital com inicial, intervisão e laços apoio familiares jurídico com direito e o que for automático a necessário. privilégios. Em 3 Penso semanas, no meu apartamento já havia pequeno, alterado o nas orçamento minhas de economias marketing sem limitadas, consultar o gerente na da falta de área. contatos. Em
Em 5 semanas, meses atrás eu disse à lidava com equipe de auditorias. operações que os Agora processos estou de compras negociando estavam com um ultrapassados e precisavam ser Preciso de substituídos uma por um coisa. sistema que ele Digo, conhecera em uma quero montar conferência minha em própria Sydney. equipe.
Em 7 Steven semanas, estende a mão. referiu-se a mim em Combinado. uma reunião da qual não participei. Aperto sua mão e mas percebo que que minha relatada vida por está 3 prestes a pessoas mudar. diferentes. A Carico deixa Como de a ser contadora apenas do uma segundo pasta no andar. computador. Eu era a Agora não é contadora mais só uma sênior. ideia. Ocupava essa posição Montar uma havia equipe na 14 sala de anos. casa parece estranho. Tinha 3 Entro profissionais em sob minha contato com supervisão. Sara e Marcos, Ele não antigos sabia de colegas nada que saíram disso da porque empresa nunca antes se de deu mim. ao trabalho de perguntar. Sara atende rápido. Eu não reagi. Cara, Com o tempo, fiquei sabendo que você aprendi saiu. que a resposta Tenho mais algo barulhenta melhor. costuma ser a Explico mais tudo. frágil. O investimento, Renari me a disse ideia, certa vez a que o rio nunca oportunidade. briga com a pedra. Você está falando O sério? rio apenas segue seu Totalmente. caminho. E um dia, Steven a Loren pedra está deixa de ser investindo. obstáculo. Uma pausa. Ele gostava dessas Depois pequenas uma risada. reflexões. Estou Geralmente dentro. enquanto pagava um Marcos café com hesita leite. mais. O Ele momento que trabalha mudou como tudo freelancer, aconteceu em uma manhã mas de quando entende o quinta-feira, potencial, no fim de março. muda de postura. Brandon enviou um e-mail Então às vamos 7 criar um horas e software 42 agrícola do minutos. zero e competir Entre os com a antiga destinatários empresa? estavam eu, o Exatamente. diretor executivo, Quando o diretor começamos? financeiro, o chefe de O terceiro operações, membro é o inesperado. responsável por vendas, David, 3 gerentes ex-estagiário que foi regionais, dispensado 2 depois de diretores questionar não decisões executivos, internas. o secretário da Ele empresa é excelente em e 4 design e integrantes entende o da público equipe de rural. transformação recém-contratada Você por quer ele, que eu trabalhe cujas em quê? qualificações Pergunta. pareciam se resumir ao No fato futuro de da terem tecnologia estudado na agrícola. mesma universidade que ele. Ele O sorri. assunto do e-mail era: Estou dentro. Nosso primeiro Reestruturação da cliente área é a financeira Oak com Grove efeito Cooperative, imediato. uma rede de No silos corpo em da Illinois. mensagem, os A 16 diretora destinatários financeira, eram Janet, informados de que, responde rapidamente. como parte da estratégia de Estamos modernização procurando da uma empresa, solução a acessível área há financeira anos. passaria por Tudo uma é caro ou reestruturação complicado demais. para refletir práticas Perfeito. mais inovadoras, É exatamente em vez de isso que hábitos queremos antigos. resolver. Um novo Na semana cargo de seguinte, chefe de vou transformação até lá de carro financeira alugado. Seria criado. As instalações e seria são ocupado simples. por alguém que Brandon Silos, estava um recrutando pequeno pessoalmente escritório, dentro do seu caminhões círculo. entrando e saindo. Minha função de contador Janet sênior me seria mostra os redefinida problemas. como supervisora Perdemos de contas, dinheiro com rotas passando mal a responder planejadas. ao novo chefe Ela de aponta para um transformação mapa financeira, cheio de marcações, em vez de me reportar Motoristas diretamente ao perdem diretor tempo com financeiro. entregas mal organizadas. Minha faixa salarial Nosso também seria sistema ajustada manual não conforme acompanha essa a demanda. mudança. Como A seria o alteração ideal? entraria em vigor na Pergunto. segunda-feira seguinte. Rotas Ele otimizadas não me em ligou. tempo real. Não bateu a minha Ajustes porta. conforme clima. Não teve sequer Controle a de consideração custo por de enviar uma quilômetro. mensagem privada Algo simples antes de de tornar usar. aquilo público. Anoto tudo. Ele enviou o meu aviso de Observo o rebaixamento para funcionamento. outras 15 pessoas Agora é antes real. mesmo de eu receber. Após algumas Porque semanas de meu nome era o desenvolvimento último em ordem intenso, alfabética na conseguimos lista de entregar um sistema destinatários. piloto funcional. E o Outlook exibe o Simples. campo para na Ainda em ordem em que os desenvolvimento, nomes são mas inseridos. funcional. A Li Oak o e-mail Grove 2 testa com vezes alguns e motoristas fechei por o 10 laptop. dias. Os Fui até a resultados pequena surpreendem. cozinha no fim do A segundo andar. eficiência melhora em Preparei 12%. uma xícara de chá na caneca Os lascada custos com que uso combustível desde caem em 2007. 8%. E fiquei A satisfação sentada ali dos por alguns motoristas minutos, aumenta, porque os tentando horários processar passam tudo. a fazer sentido. Depois, peguei o telefone Janet e liguei liga para Renari. trazendo os resultados. É a primeira exatamente terça-feira o que de abril da precisávamos. semana que vem. Quando podemos disse, ampliar o projeto piloto? Mas acho melhor nos encontrarmos Desligo antes. e envio uma mensagem. Houve um breve silêncio Primeiro do outro lado da sucesso. linha. Eles querem Em seguida, expandir. ele A respondeu resposta em tom dele baixo. vem direta. Estarei em Eu te Wellington disse, amanhã de a manhã. empresa de Mitchell perde O a café conta na da rua Henderson Jackson, em novembro. às 8 horas. Angela me liga chorando. Não respondi Eles ao estão e-mail de cancelando Brandon. o contrato inteiro. Também não respondi às 4 Ela conta pessoas que o que CEO passaram da pelo meu Henderson escritório disse que os naquela manhã resultados não para atenderam às demonstrar apoio e expectativas. indignação. Sinto pela Não contei Angela, nada a ninguém. mas não me surpreendo. Voltei para Todo casa o naquela projeto noite. da Henderson exigia Preparei um conhecimento jantar profundo simples. de sistemas integrados. Fiquei olhando o porto pela Angela janela ficou da colocada cozinha em uma por cerca situação de em uma que hora. tudo deu errado. E fui dormir mais cedo. O que o Mitchell disse? Dormi Ele está com a culpando tranquilidade fatores de quem já externos, tinha um plano. a volatilidade do mercado, construído muito antes expectativas daquele problema irreais do surgir. cliente. Mas Na todo manhã mundo seguinte, acha que a culpa é Renari minha. e eu nos encontramos no café Não da é sua rua culpa, Jackson. Angela. E ele pediu um Você café não flat estava white e um preparada bolinho para de esse nível tâmara, de responsabilidade. como de costume. A Ele Henderson não pediu demonstrou especificamente surpresa. por você na Tampouco reunião de parecia encerramento. irritado. Meu Mantinha estômago a se mesma revira. expressão serena O de que você sempre, disse a eles? como nas nossas reuniões Falei de que você fevereiro. saiu por motivos pessoais. Retirou uma pasta Mas de eles papel parecem pardo saber da mais do maleta, que isso. abriu A Henderson e deslizou Industries 3 documentos é sobre o exatamente o tipo de cliente que precisa O primeiro de soluções era o balanço em tecnologia consolidado da agrícola. Taiping Capital Se estão Holdings insatisfeitos com a empresa de apresentando os Mitchell, instrumentos de isso dívida abre em uma aberto. oportunidade. As ações Eles têm preferenciais, instalações de as ações processamento de ordinárias e a alimentos posição em todo o máxima Centro-Oeste. Centro-Oeste. Calculada Naquela com noite, 2 casas decimais. pesquiso mais a fundo a Henderson Industries, 53,41%. suas subsidiárias O incluem segundo processamento documento era de uma grãos, cópia do artigo fabricação 11 de da ração Constituição animal da empresa e investimentos Marston em Greer. terras agrícolas. Especificamente Estão a seção que perfeitamente trata dos posicionadas deveres para dos se administradores beneficiar de em relação tecnologia aos voltada acionistas
a otimização de cooperativas. O artigo 11 estabelecia que qualquer decisão unilateral de um administrador que afetasse de forma relevante a titularidade, os deveres ou a remuneração de qualquer detentor de mais de 10% do capital
capital social da empresa exigia consentimento prévio por escrito desse detentor. Gostaria de saber se o senhor teria diretamente em conversar sobre necessidades de utilidades e minha remuneração. Alguns dias depois, já possuía 11,2% das ações ordinárias. Podemos nos reunir na próxima semana ser considerada. A reunião fica marcada para terça-feira, o artigo 11, no antigo prédio de que clicou em enviar. A Henderson Industries. O terceiro documento era uma minuta de notificação de conversão. No 14º andar do prédio. Parcelas de dívida. Entrar naquele elevador dá a sensação de voltar a um lugar que prefiro esquecer. Todos os cálculos revisados por uma empresa é exatamente como imaginei. Havia contratado mãos calejadas, como parte de uma revisão preventiva das estruturas financeiras. Seu antigo empregador nos estava pronto para ser registrado no órgão competente. Prometeu estava muito datado e entregou mas ainda pouco. Sem assinatura. Angela é uma Renari boa havia pessoa, deixado o campo mas da não entendia o nosso setor. Como fazia todo mês de fevereiro, agrícolas têm desafios próprios. Exatamente. Prontos? Não precisamos de sistemas complexos. Ou ainda não. Precisamos de soluções que funcionem na prática. Observei o documento por um longo tempo. Em silos de grãos e fábricas de ração. Pensei na minha mãe. Ele me mostra dados em Petone por 31 anos. Sua plataforma consegue lidar com isso. Tirou meio-dia de folga não remunerada para ir do nosso piloto na Oak Grove, porque era a única forma de estar presente. Melhorias mensuráveis. Pensei na minha avó e na que podem crescer junto com a 4 filhos com a pensão de viúva. Henderson faz conseguiu comprar um terreno sobre integração e com o dinheiro que economizou caminhando até o ponto de ônibus parcerias com e seguindo a pé por mais 20 minutos. Ele observa com atenção. Pensei em Beverly, a recepcionista. Sua plataforma pode otimizar no meu primeiro dia me disse. O contrato você vai se dar bem começa aqui, como querida. Um projeto piloto. Pensei com na caneca lascada de se tornar um acordo anual. Pensei na decisão de Brandon após validação. Isso colocaria a Carico como uma concorrente relevante no setor. A notificação foi protocolada às 16 horas e 17 minutos daquela tarde. De acordo com a lei das sociedades para desenvolvimento, a mudança na titularidade efetiva deveria ser divulgada em até 5 dias úteis. Um novo nível, Renari iniciou Whitman. Imediatamente sair daquele prédio com um contrato assinado traz uma sensação de conquista. Dentro dos prazos regulatórios. Meu celular vibra com uma mensagem. Nos dias seguintes, após o cumprimento dos trâmites legais e registros obrigatórios, as notícias circulam foi formalmente reconhecido de Chicago, que a Taiping Capital Holdings Limited rumores havia exercido seus direitos de conversão em 3 clientes mudaram discretamente para outros fornecedores mediante aprovação regulatória e cumprimento das exigências legais de divulgação, mas poderia resultar em uma participação de até 53,41% das ações ordinárias está fazendo reuniões fechadas. O comunicado referia-se ao capital social da Marston & Greer Manufacturing Limited. Junto a ele, havia um pedido de pesquisa, feito nos termos do estatuto da empresa, para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas. Respeitando os prazos legais aplicáveis, estamos estimados em cerca de 14 dias, não conseguia com o objetivo de tratar de questões de governança decorrentes de uma recente violação do artigo 11. Alugamos um pequeno escritório da empresa, uma profissional cautelosa chamada Margaret, mas funcional, que ocupava o cargo havia 9 anos. Leu o comunicado 3 janelas amplas com vista para o Rio Chicago. Entrou na sala do CEO e fechou o desenvolvimento de negócios. Em seguida, o CEO foi até a sala de Caroline e também fechou trabalha nas interfaces. Pouco depois, eu lidero a estratégia e o relacionamento com para o presidente do conselho. O ritmo é intenso. Um ex-executivo bancário chamado Donald Jornadas longas, construindo algo em que acreditamos. Donald, em vez de rotinas repetitivas, analisando a Assembleia Geral Extraordinária aconteceu na segunda quinta-feira de abril. Visita nosso escritório na sala de reuniões do terceiro andar do prédio. Ele observa o ambiente. Compareci usando o mesmo blazer que vesti na minha entrevista, computadores funcionando sem parar, guardado todos esses copos de café por todos os lados. Por valor sentimental. Agora sim, isso parece inovação de verdade. Qualidade realmente ele comenta. Dura. E realmente parece. Na cadeira destinada ao algum arrependimento por ter saído da empresa de Mitchell? Penso por um instante. Brandon chegou meses com 4 minutos de atraso. Eu era apenas mais uma profissional tentando ser ouvida. E não entendeu por que agora, a reunião só começou estou liderando algo que ele se acomodou na ponta da relevantes. Donald Easterbrook iniciou a sessão com uma breve declaração. Ótimo. Confirmou que o registro de ações havia sido verificado de forma independente por uma empresa externa. Também afirmou o estado de Illinois, após o cumprimento das exigências legais, regulatórias e de registro, tecnologia agrícola, foi formalmente reconhecido. As inscrições vão até 15 de janeiro. Capital Holdings Limited devemos participar. Passou a deter 53,41% das ações ordinárias. Pergunta Marcos. E que o beneficiário final dos vencedores anteriores e normalmente favorecem empresas mais consolidadas. Uma funcionária da empresa. Temos poucos meses de operação. Ele esclareceu que todas as conversões e aquisições foram realizadas em conformidade com a lei das sociedades. Chamaram a atenção do Departamento dos Mercados Financeiros, a Estatuto da própria empresa. Nossa tecnologia também demonstra violação comprovada de dever fiduciário.
considerando que todas as operações foram realizadas por meio de uma estrutura independente, análise de mercado, com assessoria jurídica e fora das minhas projeções dentro da empresa e cartas de apoio. Então, ele David cria visualizações. Brandon virou-se para mim como se eu tivesse entrado na sala errada. Todo o estado. Seu rosto mudou de expressão em poucos segundos. Recebo uma ligação de um número desconhecido. Primeiro confusão, depois incredulidade. E por fim, aqui é a doutora uma compreensão fria e gradual da Universidade de Illinois. Ele abriu a boca para falar, mas Donald o interrompeu sobre possíveis parcerias. Senhor Marston Hale, isso não estava nos planos. O acionista controlador tem a palavra. A rede deles inclui 47 instalações cooperativas pelo estado. Eles precisam de soluções para coleta e análise de dados sem perceber. Sua plataforma pode apoiar pesquisas que beneficiariam milhares de forma direta. O que havia ocorrido? A conversa dura 2 horas. Detalhei o mecanismo pelo qual a conversão tinha sido acionada para validar a aplicação. Esclareci que, conforme o artigo 11, credibilidade e-mail enviado por Brandon na quinta-feira anterior configurava uma ação unilateral de um diretor da empresa que impactava de maneira relevante o título, as atribuições e a remuneração do acionista controlador, sem qualquer consentimento prévio por escrito. Também deixei claro que isso representava, de acordo com a nossa própria Constituição e com o entendimento já firmado em 3 casos distintos na Nova Zelândia, mas preciso de orientação. Eu havia solicitado a Renari que resumisse na tarde anterior. Que tipo de violação de dever fiduciário, algo que justificava o início de um processo formal de desligamento mais do que parecia com o projeto da apuração interna e ao cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis. Em seguida, apresentei, com base nos poderes atribuídos ao acionista controlador pela seção 8 da Constituição, as seguintes propostas. Primeiro, que a recente mudança na área financeira fosse completamente revertida e que o e-mail enviado na quinta-feira anterior fosse oficialmente retirado dos registros da empresa. Segundo, que o cargo de diretor de estratégia fosse encerrado imediatamente, com abertura de processo por justa causa. Como analista júnior, que fosse conduzida trabalha mais do que todos, determinada a aprovar seu valor, relacionada a todas as contratações realizadas pelo executivo. Ela traz experiência interna nos últimos 14 meses e uma vontade enorme de especial. Aos 4 integrantes da chamada equipe de transformação e observa a equipe e as decisões de compras feitas. Vocês estão construindo algo importante. Que nenhuma nova nomeação para cargos de alta gestão agora fosse realizada com base em vínculos familiares com qualquer diretor, fundador ou acionista, atual ou anterior, sem a aprovação unânime do Conselho de Administração e do acionista controlador. A votação aconteceu. A decisão foi tomada por aclamação. Todas as propostas foram aprovadas. O processo de desligamento foi iniciado imediatamente após a reunião, com restrições de acesso sendo aplicadas de forma gradual, conforme os protocolos internos. Relevante no comércio de grãos. O laptop corporativo de Brandon foi recolhido na saída há 3 anos. O retrato dele, encomendado 3 meses antes com despesas pagas pela empresa e exposto no hall de entrada ao lado dos retratos mais antigos de Edmund e Theodore, foi retirado discretamente naquela mesma tarde pelo mesmo funcionário da manutenção que o havia instalado. O quadro foi guardado em um armário resultados abaixo do esperado. Até onde sei, permanece a análise confirma o que eu imaginava. Os 4 integrantes da equipe de transformação foram vendeu um sistema genérico remunerado que exige muita adaptação enquanto aguardavam a revisão de governança. Nossa plataforma entrega soluções direcionadas por metade do custo. A quarta, quando vocês poderiam jovem que realmente vinha entregando um trabalho consistente em um canto 12 semanas para a integração completa, recebeu uma proposta efetiva para integrar estimou 18 meses para a próxima com uma remuneração mais adequada. A assinatura do contrato já começa a aparecer comum, e pelo que me disseram, mas esse cliente tem um peso simbólico. Estamos competindo diretamente com o meu antigo empregador no setor agrícola. Fechou a notícia se espalha rápido. Sentou na cadeira à minha frente. Seguinte, mais 2 clientes agrícolas de Mitchell pedem propostas. Quando me perguntou sobre Jessica manda mensagens. Mitchell está fora de controle. Me observando por outra mensagem. Então ele acredita que alguém está tirando os clientes dele. Era você em caminho para Steven. A resposta vem direta. Deixe ele investigar. Tudo o que estamos fazendo é legal e correto. Confirmei novamente. O investigador não. E o bloqueio para mim em 2019. Mas as suspeitas continuam. Assenti mais uma vez. Segundo Jessica, ela cobriu o rosto com as 2 mãos e riu. Está por trás uma risada verdadeira. Ela me conta metade isso alívio, tomamos café. Metade constrangimento. Disse que você está trabalhando como freelancer,
Mas ele não Ainda acredita. bem que era você. Que tipo de perguntas? Sou a acionista controladora da Marston & Greer Manufacturing há 9 meses. Se manteve contato com mantendo clientes? formalmente minha Por que saiu posição de como verdade? contadora sênior. A paranoia de por Mitchell decisão chega a ser estratégica satisfatória, aprovada pelo conselho. mas mantenho postura profissional. Dirijo o mesmo hatchback. Nada de Levo meu comentários almoço na mesma desnecessários, marmita de vidro. nada de informações Tenho uma nova confidenciais, responsabilidade. nada de concorrência Passei a direta ocupar o fora lugar do que setor antes agrícola era de Edmund, no conselho. Na semana seguinte, o que ele Caroline temia continua como acontece. CEO. A Donald Prairie segue Valley como presidente do Distributors conselho. encerra o contrato A fábrica e está anuncia mais ativa do que publicamente esteve nos parceria com a últimos 5 Carico anos. para otimização Em parte logística. porque encerramos 3 A contratos de notícia consultoria ganha que destaque em Brandon havia publicações firmado especializadas e que não geravam uma nenhum startup em resultado crescimento concreto. Conquista e, em contrato parte, relevante porque no o clima setor. da equipe melhorou de forma O significativa. artigo menciona minha Isso é experiência difícil de em uma medir em grande uma consultoria planilha de Chicago, mas qualquer sem citar pessoa o que nome já da trabalhou empresa de em um Mitchell. escritório de verdade Mas quem conhece o mercado percebe isso entende. desde o momento em que entra. Uma empresa jovem superou Financiei uma bolsa de consultoria estudos consolidada na em uma Universidade disputa Victoria em importante. nome da minha mãe. Steven me envia o Financiei artigo outra com na uma Universidade mensagem curta. Massey em nome da O minha efeito avó. começa. As Naquela bolsas são noite, meu destinadas a telefone toca. estudantes que são os Número primeiros de suas desconhecido, mas voz famílias a familiar. ingressar na universidade Olá, cara. e que Aqui escolhem é Mitchell contabilidade, Precisamos finanças conversar. ou direito. Cada Minhas bolsa mãos ficam cobre tensas ao integralmente as reconhecer o tom. mensalidades e oferece O que uma posso ajuda de fazer por custo você, por 3 Mitchell? anos. Estou Minha ligando mãe, sobre a que ainda situação está da Prairie viva e Valley. mora na mesma casa em Petone. Pode haver uma questão Chorou envolvendo quando contei a propriedade ela. intelectual e acordos Minha de não avó, que já concorrência. faleceu, Eu já provavelmente esperava por diria isso. que foi um exagero para Que algo questão? que, no fim, A era tecnologia bastante que você simples. desenvolveu enquanto trabalhava conosco Quero deixar uma pertence mensagem à final, empresa. porque se Seu você projeto chegou atual até parece aqui, usar métodos acredito que proprietários. merece ouvir isso. É uma tentativa de intimidação. A posição Minha de maior plataforma foi influência em criada qualquer depois que ambiente saí, quase nunca com pertence a recursos quem fala próprios. mais alto. Quais Pertence a quem métodos tem a memória exatamente? mais consistente Silêncio. e a documentação mais organizada. Ele tenta extrair alguma informação. Títulos podem ser dados algoritmos por qualquer pessoa, logísticos, mas a relacionamento posse precisa com ser clientes, construída. análise paga, de mercado, formalizada. tudo foi registrada desenvolvido de e forma preservada. independente após o fim do meu vínculo. Ninguém pode tirar de Isso você não procede. aquilo que você construiu Respondo em com silêncio calma. ao longo de décadas. Na verdade, está porque, tudo quando documentado. percebem, já estão Registros usufruindo de disso. desenvolvimento, Tenha paciência. validações externas, seja preciso. tudo pode ser Guarde comprovado. seus comprovantes. Outra Leia pausa, as letras mais miúdas de longa. cada contrato que assinar Cara, e leia vamos ser novamente. diretos. Economize Você é mais do talentosa, que imagina mas talvez necessário, esteja assumindo porque coisa o mundo demais. costuma oferecer Gerenciar uma empresa é oportunidades diferente de montar exatamente quando a propostas. maioria das pessoas A não pode condescendência aproveitá-las. reacende algo dentro E de quem mim. consegue agir Essa é nesses sua momentos avaliação? é quem muda tudo É um depois. conselho. Confie Volte em para a profissionais empresa. discretos Podemos e chegar a um competentes. acordo bom para todos. Um bom advogado em A proposta me escritório surpreende. pequeno, numa rua Meses pouco atrás, movimentada, eu teria pode valer aceitado mais sem do que um pensar. escritório com paredes Agora de vidro soa como e vista desespero. para o porto. Estou Não avalie satisfeita seu com o que valor estou pelo construindo. barulho que os outros Tem fazem certeza? sobre si mesmos. A maioria Avalie das pelo que startups você não realmente sobrevive. possui ao final Ainda do bem dia. que estamos entre as que dão Inclusive certo. aquilo que não aparece em Encerro a balanços, ligação com a como o adrenalina respeito alta. dos colegas, Pouco o amor depois, da família, chega uma e a notificação confiança legal. de quem viu você Uma começar tentativa com de pouco reivindicar e acreditou propriedade que você sobre chegaria conceitos de longe. tecnologia agrícola. A verdadeira Nosso força não está em advogado provar analisa a valor situação constantemente, rapidamente, mas em isso não construir faz algo sentido. que fale por você Estão quando for tentando se necessário. apropriar de ideias públicas. Hannah nunca buscou Respondemos reconhecimento com documentação documentação detalhada, detalhada. nem validação A externa. retirada deles para Enquanto muitos acusações competiam genéricas por demonstra atenção, fragilidade. ela acumulava Na conhecimento. quinta-feira de manhã, controle sai o e anúncio da posicionamento verba. estratégico. Illinois concede a Carico A $400 história mil. mostra que o mundo não O recompensa comunicado apenas oficial quem valida aparece, tudo o que construímos. mas principalmente quem entende O Chicago as regras Business Journal invisíveis do publica jogo. uma matéria. Uma Em startup ambientes local onde está o barulho transformando o domina, setor agrícola. o silêncio bem texto planejado menciona se que a torna uma empresa de arma Mitchell poderosa. está perdendo clientes para O soluções erro de mais Brandon não eficientes. foi apenas subestimar Jessica Hannah. manda mensagem. Foi ignorar a profundidade Mitchell que existe viu a por matéria. trás daquilo que parece Ficou simples. furioso. No fim, Steven não entra é na sobre minha sala vingança, com uma pasta. é sobre preparo. E Parabéns quem pela está conquista. preparado Não pronta reage. para o próximo passo? Decide. Ele abre o material. A maior lição Uma nova dessa rodada história de investimento é que inicial valor de real $2 milhões não depende de para acelerar o percepção crescimento, imediata, mas de construção Fico em silêncio consistente por ao um longo do instante. tempo. Qual Hannah é a não condição? tentou mudar a forma como era Não há vista. surpresa. Ela mudou Vocês sua provaram posição o modelo, dentro do sistema. mostraram demanda e crescimento. Enquanto outros buscavam Agora é hora de crescimento escalar. rápido e visível, A apresentação ela conjunta investiu em algo acontece mais na sólido. terça-feira. Controle Midwestern estrutural. Agricultural Alliance. Isso exige disciplina. Um grupo que representa paciência cooperativas e em visão vários de longo estados. prazo. Chego cedo à Muitas sala de pessoas reuniões. perdem oportunidades Os representantes porque querem chegam no reconhecimento horário, antes pouco de terem depois. base. Mitchell entra Hannah com fez o postura oposto. confiante. Construiu Meu base estômago antes se de contrai. qualquer reconhecimento. Temos 2 E quando o apresentações momento hoje. chegou, diz o presidente, Ela não precisou
convencer Primeiro, ninguém de Mitchell nada. Dane. Os Depois, fatos já Cara estavam Whitman. organizados, Uma documentados voz e interrompe da protegidos. porta. No mundo Houve real, uma mudança. quem domina os Steven bastidores Loring entra. frequentemente Após define analisarmos o que as acontece duas no propostas, palco. decidimos E entender seguir com a isso muda Carico. completamente a O forma rosto como de você Mitchell joga muda o na jogo. hora.
Agora Steven, me diz, o que você já significa passou isso? por situações em que Significa entregou que valor estamos real, encerrando nossa mas não parceria recebeu o comercial? reconhecimento? Steven, Em algum mantém um tom momento firme. confundiu Você não competência com reconheceu uma visibilidade oportunidade real de mercado? ou percebeu que Isso é estava preocupante construindo do ponto dentro de uma vista estrutura que investimento. nunca foi feita para te Mitchell valorizar? tenta reagir, mas Como perde o você controle. reagiu a isso? O presidente Escreve escreve aqui aqui nos comentários. Senhor Eu quero Dane, muito saber. será melhor E não encerrar esquece, sua participação aqui. Deixa também o seu comentário Após a com saída uma classificação dele, de sigo 1 a com a 10 apresentação. para mostrar o quanto As você perguntas gostou, são detalhadas. porque assim eu consigo trazer mais Escalabilidade, vídeos que sejam integração, interessantes para você. expansão. Se essa história final, te fez o pensar presidente diferente, conclui. já deixa o like Gostaríamos de e se avançar inscreve com a no Carico canal, como parceira porque tecnológica. aqui, entre Cada 12 história e não é 18 só uma meses narrativa. depois, estou uma nova sentada na forma de varanda de enxergar um o silo jogo. em Iowa, tomando café com o gerente da unidade. Nossa plataforma melhorou tanto a operação que eles expandiram para 3 regiões próximas. Meu telefone vibra com atualizações. Novos estados demonstram interesse. Steven me liga enquanto dirijo de volta para Chicago. Parabéns pela expansão. Já pensou no mercado internacional? Dou uma leve risada. Meses atrás eu estava em um apartamento pequeno. Agora falamos em crescimento global. Mitchell não entra mais em contato. A empresa dele reduziu drasticamente o tamanho. Paro em frente ao nosso centro tecnológico. Cerca de 18 funcionários e clientes em 3 estados. Mitchell estava errado na maior parte das coisas, exceto em uma coisa. Eu realmente não estava preparada para a versão de liderança que ele conhecia. O maior erro de cara não foi acreditar na própria ideia. Foi tentar validá-la em um ambiente que não tinha interesse em enxergá-la. Nem toda rejeição é falta de valor. Muitas vezes, é apenas incompatibilidade entre visão e estrutura. Quando você depende da aprovação de quem lucra com a sua limitação, você nunca terá espaço para crescer de verdade. A virada acontece quando você entende que reconhecimento não se implora, se constrói em ambientes certos. Coragem, nesse caso, não foi sair. Foi parar de pedir permissão. A história revela algo mais profundo do que uma simples vingança profissional. Ela expõe como estruturas de poder silenciosamente eliminam ameaças que não conseguem controlar. Mitchell não precisava destruir Cara diretamente. Bastou reposicioná-la, isolá-la e desacreditá-la. Esse é o jogo invisível que muitos não percebem. Ao mesmo tempo, também mostra que ideias simples são frequentemente subestimadas por quem está preso à complexidade como símbolo de valor. No fim, não é sobre quem tem mais poder no início, mas sobre quem entende o jogo que está sendo jogado. E Cara, no momento mais silencioso da história, mudou completamente de jogo. Agora me diz, em que momento você percebe que Cara deixou de tentar provar valor e passou a jogar um jogo completamente diferente? O que pesa mais para você no longo prazo? Permanecer leal a uma estrutura que te limita ou ter coragem de sair mesmo sem garantias? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, valor e coragem, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão mexer ainda mais com a forma como você enxerga tudo isso.